Bom dia! Bom dia, Paty. Seja Tudo muito bem-vinda. bom? Muito obrigado por estar aqui com a gente, tirar esse tempinho, vir aqui 8 horas da manhã. Adorei, adoro acordar cedo, assim, porque já me dá uma outra energia. Tem coisa para fazer. Bom dia, Carla. Ah, Tudo bem? bom Bom dia a dia. todo mundo. Bom, Feliz Dia das Mulheres, né? não foi propositadamente para ser nesse dia, a gente marcou a data. Quando eu tava, né, vou fazer o criativo, não sei o que, eu digo, cara, é o dia 8 de março, é o Dia da Mulher. Olha que incrível receber a Paty justamente no Dia da Mulher. A gente fala bastante sobre empreendedorismo por aqui, e a Paty é assim, a representatividade do empreendedorismo feminino, né? Nós É, é somos. minha mentora, eu tô sempre falando por aqui, né? O quanto a Paty tem me ajudado, o quanto tem sido incrível fazer essa mentoria com ela. E aí eu fiz o convite, graças a Deus, hoje deu certo da gente estar aqui conversando com essa incrível mulher, né? Empreendedora, forte, porreta. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse nosso desafio. Eu acho que para a mulher, tocando especificamente nesse ponto, a gente precisa desenvolver algumas capacidades de atitude, né, Paty? Porque a mulher ela é mais emocional, a mulher é mais sentimental, e a mulher ela não tem tanta objetividade, e para empreender precisa disso, né? E a gente tem que aprender a desenvolver essa capacidade de buscar soluções. E aí eu convidei a Paty para a gente falar um pouquinho hoje sobre isso. E eu vou Paty, para quem não te conhece, que eu acho que é bem difícil alguém aqui não te conhecer, mas te apresenta, né? Conta aí o que tu faz e por que eu tô, né? Tão feliz. Bom, obrigada, muito obrigada pelo convite. Você também, uma empreendedora sensacional, assim, eu tive o prazer de te conhecer porque você veio ser minha mentorada e a partir do momento que você veio e a gente está trilhando um novo caminho, não me surpreende nem um pouco os resultados que você está tendo, né? Porque você é uma mulher de resultados, porque você não desiste daquilo que você está fazendo, você não se ilude com poucas coisas. A Carla, gente, ela vai no caminhozinho dela, ela vai indo no caminhozinho dela, de repente você vê um super resultado. Então, não me surpreende nem um pouco tudo que você está conquistando e tudo que você vai conquistar ainda. Muito obrigada pelo convite. Obrigada. Bom dia para todo mundo. Feliz Dia das Mulheres, né? O meu nome é Paty Varoni. Eu sou empresária. Eu já abri 8 empresas, todas elas de sucesso, e no mundo físico e no mundo online. E hoje, a 8ª, né? Eu ajudo outras mulheres a empreenderem. E já pegando esse gancho aí que você falou, que os homens são muito mais objetivos, eu acredito que sim, que é verdade. A gente é muito mais emocional, a gente é muito mais emotiva, né? Mas eu acredito que, já falando aqui, né, a mulher não nasceu para empreender. A gente vai falar hoje sobre o Dia das Mulheres e nós não fomos criadas, vou corrigir, nós não fomos criadas para empreender. Quando uma mulher nasce, principalmente aí na nossa época, né, Carla? Hoje em dia eu acho que as coisas estão mudando, mas fomos criadas para outras coisas. A gente não viu mães, avós, tias empreendendo. Então, pra gente é meio que quase uma piada, né? Quando a gente fala, eu vou fazer isso. É a mesma coisa que antigamente, muito antigamente, uma mulher querer usar calça. Era uma piada. Então, como a gente nunca viu esse caminho sendo trilhado por outras mulheres, chega a ser uma piada e a gente fica com medo de ser essa piada, né? Como assim eu vou empreender, né? Como assim eu vou lá e vou fazer isso, sendo que todas as mulheres que eu conheço não fizeram. Então, eu acredito que tem um pouco de emoção em tudo isso, mas também tem a gente olhar e não ver referências, não ver inspirações. E eu acredito que a gente precisa sim de ser mais objetiva e a gente precisa um pouco mais do impulso, né? Que os homens têm. Essa assertividade que eles
foram mais educados para ter do que a gente. É só uma questão, eu acho que de Sim. ajuste. A gente precisa ser um pouquinho mais impulsivo, usar essa nossa paixão que a gente tem, né? Que a gente tem essa coisa da paixão, eu vou lá e eu vou fazer. E aí, de repente, a mulher falou, ela já fez. E a gente tem uma força muito grande que vem do maternar. É exatamente por isso que eu vim parar aqui. Eu vim parar aqui depois da maternidade. Depois de eu ver tantas mulheres me falando que tinham dificuldade de ser independente, enquanto eu estava tendo dificuldade para ser mãe, né? Eu estava com uma bebê no colo e eu não sabia fazer ela dormir, era uma loucura. Eu não sabia fazer ela dormir, eu não sabia fazer nada, gente. E eu me via desesperada e eu via tantas mulheres com tanta facilidade de fazer aquilo. Eu falei, poxa, eu acho que eu posso ajudar elas naquilo que eu tenho facilidade, né? Então, eu acredito que é muito legal tantas mulheres hoje estarem empreendendo nesse impulso. A gente vê as mulheres falando, eu vou fazer, já que eu sei fazer isso daqui bem, né? Que é o caso aí das suas meninas que sabem costurar, que gostam, né? Que tem esse cuidado, que tem essa delicadeza toda e vem empreender. Então elas têm esse primeiro impulso. E aí a gente precisa depois conseguir manter isso, ter outras coisinhas aí que a gente vai falar ao longo da live de hoje, para a gente poder manter e fazer essa empresa crescer, né? Sim, e eu acho que esse olhar feminino, ele nos coloca em vantagem, né? Porque a gente, se aprender a ter esse impulso, se colocar isso para fora, se for para cima, a gente tem esse cuidado maior nos detalhes, a gente tem esse cuidado maior de entregar algo que realmente tenha um significado para o outro, a gente tem essa preocupação de entregar algo melhor, né? Algo com mais significado. E principalmente aqui, né? Aqui realmente nós somos artesãs e nós temos ateliês. E eu sempre falo para as gurias que o nosso negócio ele é muito autoral. Tem muito de mim no meu negócio e tem muito de nós, de cada uma de nós em cada negócio, porque a gente cria algo que a gente desenvolve com a nossa própria mão. Então, é um produto ali que é cheio de afeto. Então, eu acho que disso, Paty, surge um pouco a dificuldade de perceber que é um negócio. Independente se o nosso produto é artesanal, existem outras coisas, né? Que eu sempre falo aqui, o produto do nosso negócio é só uma etapa do nosso negócio. E às vezes, e até uma coisa que tu me falou logo no início da mentoria, né? Que mesmo eu já, né, passando isso para frente, o quanto eu ainda me agarro na parte técnica, né? O quanto eu ainda sou apegada ao produto. Por quê? Porque é feito pela minha mão. E a minha maior dificuldade é desapegar disso, tanto é que estou nessa função aí de procurar mão de obra. E essa é a minha dificuldade. Eu compartilho aqui com as gurias por causa desse apego que a gente tem ao produto em si. E quanto é desafiador a gente olhar para em volta e ver, não, peraí, eu tenho que cuidar da parte financeira, eu tenho que, né, tenho que pensar na logística, em reposição de estoque, não posso fazer isso de qualquer jeito. E aí vem essa parte lógica, né, e para a gente pesa um pouco mais isso, porque a gente é muito do desenvolvimento da técnica, da parte que a gente quer criar, e a gente tem esse desafio. Sim, e é desafiador para todas nós, tá? É uma parte da minha metodologia, né? Que eu sempre falo, desapega da parte técnica. Quando a gente vem com esse impulso de empreender, geralmente a gente vem por amor, porque a gente está precisando de dinheiro também. Então eu sei fazer isso daqui, eu tenho carinho por isso daqui, e aí eu pego e eu vou empreender. E tirando, saindo um pouquinho da parte lógica, que são mais os homens, né? Eu acho que enfim, acho que agora a gente já pode igualar a gente vai aprender a ter essa parte lógica também. A mulher, ela começa a empreender, ela começa a fazer aquilo ali, e aí ela não se enxerga, muitas vezes, como empreendedora. Ela não se enxerga como uma dona de um negócio. Ela fala, eu vou fazer algumas coisas aqui como um extra, eu vou ter um dinheirinho aqui, porque esse negocinho que eu gosto de fazer, e aí ela fica se diminuindo, né? É só um dinheirinho extra, são só umas coisinhas. E ela não se coloca como empresária, como empreendedora. Então, você, artesã, que tem aí a sua máquina de costura,
que tem a sua agulha, que tem... a gente também tem outras, né? Mulheres crocheteiras, outros tipos, né? Que estão aí fazendo trabalhos aqui tem um artesanais. pouquinho de tudo. Tem aí também. Tem. Você é uma empresária. Você precisa se ver como uma empresária. Sim, sou uma empresária. Não se diminua nesse papel só porque você não tem outras pessoas como referência. Você ser dona de um negócio, a partir do momento que você está fazendo algo, ou você está produzindo, ou você está comprando para revender, você está comercializando algo, você é uma empresária. Então não se diminua, eu só costuro. Não, eu tenho uma empresa. E aí, a partir do momento em que você se vê como empresa, você se vê empreendendo, a gente precisa pensar na parte lógica. Então, isso que a Carla falou, na verdade, a grande maioria das pessoas que me procuram por conta disso, porque elas estão na parte técnica e elas não conseguem ver o resto. E quando eu estou na parte técnica, deixa eu explicar um pouco melhor aqui o que seria a parte técnica, né? A parte técnica é você, por exemplo, costurar. Então, eu sei costurar muito bem, e aí eu fico costurando. E aí eu só fico costurando, e eu vou costurar pro resto da vida. Por quê? Porque eu tô de costas para todo o resto que tá acontecendo. Empreender, né? Já que a gente veio empreender, vamos colocar esse negócio aqui para acontecer. Eu tenho certeza que vocês têm outra visão para muito mais. E aí eu preciso o quê? Eu preciso entender que se eu ficar na parte técnica, só costurando, eu não vou conseguir fazer o negócio crescer. E aí o nosso negócio, eu digo que ele tem 3 personalidades, né? Eu sou a técnica, eu sou a administradora e eu sou a empresária também, a empreendedora. Quantos por cento você tem de cada uma? Eu queria que as meninas colocassem aqui. Quantos por cento vocês acham que vocês têm de cada uma? Ó, são 3, hein? A técnica, aquela que sabe fazer o que sabe fazer. E é geralmente por isso que vocês vêm empreender, porque vocês sabem fazer aquilo. E aí a gente esquece das outras 2, ou então fica só com 2 e esquece a terceira. Então a gente tem a técnica, a administradora, que é aquela que sabe dos números da empresa, né? Que sabe precificar, que sabe quanto a minha empresa precisa vender para pagar as contas e me dar lucro. E a empreendedora. A empreendedora é aquela que tem a visão e fala, bom, vou colocar agora o meu produto para vender em tal lugar, né? Agora eu vou aprender sobre Instagram para poder vender no Instagram. Agora eu vou aprender a vender nos marketplaces, o Mercado Livre, a Shopee, para poder vender lá também. Ó, o pessoal já tá falando aqui. A José, 80% de técnica. Ercolim, gente, eu sou péssima em ler os nomes, tá? Me dá uma ajuda aí. 80% técnica. Ó, a Fê falou que de empreendedora tem 40%, legal. Ó, pintando com Mauá. É isso? A Val, com a Val. Valquíria. 100% técnica. A Anne Cris, 100% técnica. Então, isso acontece muito. Ser 100% técnica, 90% técnica. E aí, quando eu sou 100% técnica, eu gosto de usar esse exemplo, que é o da cozinheira, né? O da cozinheira, quando ela tá cozinhando ali, que ela tá fazendo... eu sei fazer bolos muito bem. E aí ela vem empreender, ela vai fazer bolos para fora. Enquanto ela tá cozinhando, ela tá com a barriga no fogão, ela tá de costas para toda a cozinha dela. E aí ela vai ficar a vida inteira cozinhando. E você vira o quê? Uma eu presa. Você não tem uma empresa, você é uma eu presa. Você vai fazer aquilo ali para sempre. E aí você não pode ficar doente, que tomara que vocês não fiquem, mas você não pode pegar uma gripe. Vocês não podem engravidar, né? Porque no final da gestação e no começo da maternidade é difícil a gente conseguir trabalhar, muito difícil a gente conseguir cumprir prazos, pelo menos, que a gente mal consegue dormir, né, Carla? Quanto mais conseguir cumprir prazos. Então, eu não posso visitar minha tia, eu não posso tirar férias, porque é aqui que todo mundo fica brava comigo, hein? Mas eu vou falar.
Fala, pode Empresas, falar. empresas não fecham, empresas não param, empresas não tiram férias. Quem tira férias é a pessoa. Então, é a dona da empresa, é a funcionária, mas a empresa não fecha. Então, se você está tendo que parar os seus serviços, fechar a portinha da sua empresa para você tirar férias, para você descansar, tirar Natal, Ano Novo, Páscoa, Dia das Mães, você é uma empresa e não uma empresa. Você tem que trabalhar para a sua empresa te dar dinheiro enquanto você tira férias. Porque senão, qual é a vantagem? Não é mesmo? Se eu não posso engravidar, se eu não posso ir visitar minha tia que está doente lá em Pindamonhangaba, que eu paro os meus serviços, se eu não posso ter um Natal com a minha família, que eu paro a minha empresa, qual é a vantagem? É melhor eu ir ser CLT, que eu tenho 13º, férias garantidas, quando eu ficar doente, eu posso dar atestado, né? Eu vou ter aposentadoria. Então, embora a gente tenha algumas vantagens também, sendo, né, empresárias, a gente pagar INSS e tudo mais, não é a mesma coisa. Então, os comentários não estão subindo para mim. Será que travou aqui ou será que vocês estão quietos? Vocês não estão comentando nada? Não, acho que é por aí, Paty. Elas estão se identificando muito com a eu presa. Parou de aparecer comentário aqui para mim. Aí a Fê falou assim, que difícil essa parte de achar colaboradores. E é bem nesse ponto que eu tô, né? Eu tô nessa etapa, né, gurias? Vocês que me acompanham aqui, vocês sabem, eu compartilho toda a minha jornada com vocês. E a Paty falou que ia falar algo ali mais duro. E elas estão acostumadas a levar puxão de orelha com muito amor aqui, Paty. Então elas estão preparadas. Porque é sempre com muito amor, né, que a gente fala, claro. E eu, assim, compartilho a minha jornada e eu tô exatamente nessa fase, né, de não precisar fazer a minha empresa parar se eu precisar parar. E, claro, eu já venho construindo isso há um tempo, né? Lá em 2017, quando eu passei pelo meu divórcio, eu também saí de um relacionamento abusivo, tive que recomeçar com poucas condições, e aí eu fui para o digital por causa disso, porque eu pensava que eu precisava de mais uma fonte de renda, porque se eu ficasse só costurando, e eu adoecesse, eu não ia ter como sustentar meus filhos, né? Então foi bem essa questão assim que me veio lá, tipo, cara, eu não posso ficar dependendo só da costura. Então eu tenho que ter uma outra. E hoje na Cultivar, é esse desafio de montar equipe. Cara, se eu quiser sair de férias, a Cultivar precisa parar, não é isso que eu quero para minha empresa. Então, tô dedicando, sei que vou ter dedicação por um bom tempo, assim, tipo, talvez 1, 2 anos que eu vou precisar ainda dedicar muito para construir isso. E aí que entra esse ponto, né, de a gente olhar para o nosso negócio e entender quais são os próximos passos, quais são as soluções que eu preciso buscar. Porque eu preciso ter essa visão de entender que o meu negócio precisa ir para um caminho que é construir isso, né? Construir uma independência, uma autonomia para o próprio negócio. E como? E assim, o ponto é assim, eu preciso desenvolver a capacidade de tomar decisões, pegar informações, conversar com alguém, trazer isso para a minha realidade e a partir disso eu conseguir tomar decisões sozinhas. Porque eu sei que no início a gente busca muito no outro, né? Mas chega um momento em que eu preciso, a partir das informações que eu tenho, conseguir tomar decisões e não ficar esperando que sempre alguém me diga o que fazer. Porque eu acho que às vezes a gente trava um pouco nisso, né? A gente fica buscando nos outros que alguém me diga o que fazer. Eu acho que é essa mentalidade mesmo que nem eu falo, a funcionária, né? Tem a dona e tem a funcionária. A funcionária, mesmo a gente estando à frente do nosso pequeno negócio, a gente tem essa postura de funcionária de esperar uma orientação de fora. Quando a gente precisa desenvolver essa capacidade de aprender a tomar decisões a partir das informações que a gente tem, porque cada negócio vai ter suas particularidades. Sim. Nunca, olha, Carla, de todos os 8 negócios que eu abri até hoje, nenhum deles segue o modelo que eu planejei.
Nenhum. Eu tinha algo na cabeça, a gente estruturou algo, a gente comprou, e eu falo de todos, tá? Eu já abri alimentação, roupa, enfim, o digital, e a gente mudava cardápio, a gente mudava nome, a gente mudava fachada, a gente mudava horários, e Ah, a que gente vai legal, que aprendendo. legal isso. Eu digo que empreender é você trocar o pneu do carro com ele andando. A Eu também empresa, digo isso. ela cresce desorganizada mesmo. Ela vai crescer, né, não bagunçada, mas desorganizada. Sabe quando você está tentando correr e uma perna vai antes e o braço vai depois, e você vai meio que desengonçada? E é assim mesmo. E a gente realmente vai aprender com os erros e com a construção. E isso precisa ter paciência. Eu tenho muito medo, Carla, mas muito medo de algumas mentoradas minhas que chegam até mim que tiveram um crescimento muito rápido. Muito rápido. Eu tenho muito medo, porque quando você tem esse crescimento muito rápido, explosivo, e eu tenho algumas mentoradas que tiveram isso, que pularam de 4 funcionários para 20 funcionários em meses, eu seguro meu ar, assim, porque eu vejo a bomba que elas têm na mão, entende? Que pode explodir a qualquer momento. Quando eu vou crescendo um pouquinho, e é o que as pessoas não querem, elas não querem crescer, elas não querem crescer devagar, você vai construindo algo muito mais seguro. Então, assim, o que eu mais quero que vocês façam, é que vocês cometam erros. Cometer erros é o que faz a nossa empresa crescer, né? Sim. Se a Carla não me trouxesse problemas e erros, a gente não ia ter um caminho. Se tudo tivesse incrível, e às vezes tá tudo incrível, né? Porque a Carla faz tudo direito mesmo. E às vezes tá tudo incrível. E a gente fica batendo um papo, né, Carla? Mas assim, eu quero que erros aconteçam. Não, ela é sensacional, gente. E eu quero que erros aconteçam pra gente poder corrigir. Quando que eu mais aprendi nessa empresa de lançamentos, né? E quem tá no meu grupo fechado acompanha muito isso. Eu trago os erros para vocês. Olha, eu errei aqui, eu errei ali. E eu quero errar. E ainda bem que eu errei cedo, porque quando eu erro, eu ajusto, eu corrijo. A maioria o grande problema mora quando eu me transformo no erro. E muitas mulheres fazem isso. A gente se coloca no cantinho do castigo, se chicoteia, eu não presto, eu não sirvo pra nada, eu não valho nada. E ela fica ali se punindo como se eu não vou conseguir, eu sou péssima nisso. Nossa, é uma coisa assim, é uma punição, uma tortura que elas fazem com elas mesmas. Não façam isso. Quando vocês errarem, quando existir um erro, você fala assim, aonde é que tá o erro? Quem que é o erro? Onde é que tá o erro? Eu quero saber qual que é o erro. Cavem o problema. Se apresente. Se apresente, erro aonde você está, por favor, né? Levante a mão. Cavem o problema, cavem o problema. Até vocês descobrirem. Eu quero saber mais desse erro. Me conta mais desse erro aí, ó. Tem mais coisa embaixo desse erro? Tem errinhos embaixo desse erro? Para vocês poderem corrigir, tá? Se você vê algum comentário aqui, alguma coisa, você me interrompe, tá, Carla? Porque eu não tá subindo comentário para mim, eu não tô vendo nada, gente. Ai, não, elas são... Como eu queria a Fê disse assim, eu tô errando há 11 anos e agora eu quero crescer. Eu tô errando há 11 anos. Melhora, não melhora, gente. Aí eu queria tanto, porque eu acho que Instagram é isso, a gente vê a interação do pessoal. Mas qualquer coisa você vai me falando, tá? Travou pra mim completamente os comentários aqui. Mas eu acredito que é isso. Não se tornem o erro. Tem gente que se torna o erro e se apaixona por esse erro e fica ali no erro, sentado, olhando pro erro, pro resto da vida, sabe? E desiste de tudo. Então, a palavra desistir não existe. A palavra estacionar não existe. A gente vai aprender, a nossa empresa vai mudar e vai estar sempre mudando. A gente vai aprender com ela vai aprender com a gente. Existem modelos de negócios que podem ajudar a gente, como o meu modelo, como o modelo da Carla, que oferecem estruturas de mentoria, de curso, que vão dar um norte para vocês. Mas a empresa, ela é viva, ela é um ser vivo. É que nem um bebê, é igual um bebê, uma criança. Existem coisas que vão te dar um norte. Se eu pego um bebezinho, e eu jogo ele no meio do mato,
ele não sobrevive, né? Ele precisa de ajuda. Nós precisamos de ajuda. A gente precisa do outro para se desenvolver. O ser humano é assim, né? Tem animais aí que já nascem andando, nadando. A gente não. A única coisa que a gente sabe é sugar, chorar, né? E fazer cocô. O resto, a gente nem dormir, a gente sabe direito. O pessoal tem que ficar balançando as crianças para poder dormir. Então a gente precisa do outro para se desenvolver. Mas conforme aquele bebê vai se desenvolvendo, e eu comparo muito o bebê com as crianças, eles vão tendo personalidade própria, eles vão tendo necessidades próprias, que a gente vai ter que fazer essa leitura, né? Então, é legal que vocês tiveram um impulso de começar. Entendam que isso é sério, que você precisa pensar como empresária, pensar como administradora, além da técnica. Não tenha vergonha de pedir ajuda, seja humilde para isso, né? Não fique esperando para começar, comece, mas tenha ajuda nesse acompanhamento, que seja pago, que seja gratuito, que seja com curso, que seja com mentoria. O que não falta é ajuda hoje na internet. O que não falta é ajuda hoje na internet. Mas uma coisa entenda que você vai ter que tomar algumas decisões suas. E tá tudo bem se você errar. Erre. Erre. Eu quero que você erre, que você aprenda com os seus erros. Eu não seria quem eu sou hoje, eu não estaria aqui hoje se eu não tivesse errado. Se eu não tivesse tirado um proveito disso. Então, errem. O importante é a gente errar. Faz parte. Uma coisa que eu escuto, que eu vejo muito assim, porque eu tô todos os dias aqui fazendo live, a gente conversa bastante, e eu vejo assim, eu tô estudando, eu vou primeiro estudar, para depois, quando eu fazer certo. Ou então, eu tô esperando, porque a hora que eu decidi, como se fosse tomar uma decisão e a pessoa não pudesse mais mudar de decisão porque tomou aquela decisão. Tipo, se compromete com a decisão. Ou então acha que vai estudar e quando... eu vou estudar, só estudar um tempo, depois quando eu começar a fazer, eu vou fazer certo. Não vai. Pode ficar um ano só estudando, quando fizer vai fazer errado ainda. Por quê? Porque tem esse período, né? É parte do processo. Então, assim, não se casa com a tua decisão de achar que depois tu não pode mais mudar, ou ser um sacrifício ter que mudar uma decisão que tu tomou, ou aquilo, né, ser uma coisa muito difícil. Cara, tomou uma decisão errada, vai lá e corrige, né? Ou que não era bem aquilo, vai lá e muda aquela decisão, faz de outro jeito, faz outra coisa. Quando eu iniciei a cultivar mesmo, a cultivar tinha uma ideia inicial que foi se transformando no caminho. As cores da logo da cultivar eram outras que eu mudei no meio do caminho. Então, assim, eu coloquei a cultivar para rodar e aos poucos eu fui entendendo e ajustando. E eu acho que é isso, é a gente não ter esse comprometimento com uma decisão que a gente tomou como se ela fosse, como se precisasse ser definitiva. Eu acho que tem um pouco disso também. A gente acha, ai, Deus o livre, agora o que vão pensar de mim que eu vou mudar o que eu já tinha decidido? Sei lá, uma coisa meio... Não. Eu já mudei nome de loja depois de 10 anos. Já mudei nome de empresa perto da inauguração. Quando o layout já estava tudo pronto, mudamos o nome. O design queria matar a gente falou, não, a gente mudou, é isso. A gente nunca vai estar pronto para nada. A gente não tá pronta para ser mãe. Quem que tá... Nossa, estou super pronta, preparada, já aprendi tudo. A gente quer, existe um desejo. Mas a gente nunca tá pronta para nada. Eu comecei a empreender, Carla, porque eu ouvi uma frase de um cara que eu tava saindo. E eu não morava no Brasil na época, eu morava nos Estados Unidos, eu trabalhava para outras pessoas. E aí ele viu, né, que eu tinha um tino ali meio empreendedora, que eu tinha ideias, ainda tudo muito descabido, ainda muito maluquinha, como eu sempre fui. E ele virou para mim e falou assim, mas Paty, por que você não abre o seu próprio negócio, né? E aí eu falei para ele, não, porque ainda não é o momento, eu ainda não estou pronta, eu estou fazendo algumas coisas e tal. E aí ele falou para mim, ele falou, olha, você pode começar a errar agora, ou você pode esperar você ter 80 anos para fazer direitinho. E eu fiquei olhando, falei, não é que é verdade? Ele perdeu a namorada.
Porque eu peguei e voltei pro Brasil e resolvi empreender. Deixa eu Deixei ele corrigir lá, esse erro, que pecado. perdeu a namorada. Então, é, é algo que eu digo pra vocês, assim, a gente nunca vai fazer 100% certo, isso é impossível. A gente vai estar sempre aprendendo e as nossas empresas vão ter sempre uma etapa nova que vai estar aprendendo. Não tenham medo, tá? Mas sonhem alto, executem e tenham metas pequenas. É de pouquinho em pouquinho que a gente vai conquistando. Eu acho que a frustração vem. Todas as vezes que eu me frustrei, todas as vezes que eu fiquei muito chateada e que eu pensei em desistir de alguma coisa, é porque eu idealizei um caminho mágico, uma coisa rápida demais, um sucesso do dia para noite. E aquilo não aconteceu. E não vai acontecer. É para poucos, né? O sucesso do dia para noite. É uma ideia de Facebook, né? Uma coisa aqui, outra ali. O resto a gente constrói. E olha ele aí, né? Hoje trabalhando e continuando construindo uma história. Então, não, não, não achem que vai ser mágico. Não achem que vai ser do dia para a noite. Erros vão acontecer. Você vai construir a sua empresa no dia a dia, conforme as coisas forem acontecendo. Então, quando você tem esse pé no chão, as coisas acontecem. Por quê? Porque eu sei o caminho que eu tenho que percorrer. Pequenas metas. A vida é feita de pequenas metas.